A Sérvia é um país muito peculiar, pois embora seja um país pequeno e com uma população bem menor do que da cidade de São Paulo, é um país muito interessante. Bom, quando eu estava estudando a Guerra dos Balcãs, me veio um pensamento intrigante, né? Como que a Sérvia, um país pequeno e sem muitos recursos, conseguiu manter um conflito longo, até porque a Guerra dos Balcãs pega basicamente os anos 90 inteiro, contra a Bósnia, a Croácia e o Kosovo. Bom, pessoal, e quando eu me referir aqui à Sérvia, no contexto da Guerra Civil da Iugoslávia, eu estou me referindo de fato ao Exército Popular da Iugoslávia. Mas por quê? Embora de fato a Iugoslávia fosse formada por 6 repúblicas, né? Devemos lembrar que quando ocorrem os conflitos nos Balcãs, a maior parte dessas repúblicas deixam de fazer parte da Iugoslávia. Vamos destacar aí a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e também mais tarde o Kosovo. Só que o que acontece? O Slobodan Milosevic, vendo esse cenário dos países começando a deixar de fazer parte da Iugoslávia, ele propõe criar uma nova unidade iugoslava, que seria a República Federal da Iugoslávia. Essa nova Iugoslávia, formada pela Sérvia e Montenegro, herdou todo o arsenal da República Socialista Federativa da Iugoslávia e até mesmo o Exército Popular da Iugoslávia. Então, todo esse arsenal e até mesmo o Exército Popular da Iugoslávia foi herdada por essa nova Iugoslávia, que era formada pela Sérvia e por Montenegro. Só que Montenegro não tinha tanta influência e poder como a Sérvia. E a maior parte do exército, desse novo exército iugoslavo, eram formados principalmente por sérvios. É claro que muitos vão falar, mas professor, e a República de Srpska e os outros estados clientes? Bom, pessoal, de fato, a população sérvia era muito maior do que nós imaginamos. E é claro que eles iriam compor um exército muito grande além da Iugoslávia. Mas no que compete de fato a questão étnica e majoritária da Iugoslávia, né, dessa nova Iugoslávia, né, eram a maioria sérvios. Então, sim, quando eu me referi a sérvios, eu estou me referindo também a essa nova Iugoslávia. Então, vamos continuar. Bom, é importante lembrarmos, né, como eu falei no início, que a Sérvia, ou seja, a República Federal da Iugoslávia, ao lado de Montenegro, lutou contra vários países ao longo desse conflito, principalmente o Kosovo, a Bósnia e a Croácia. Comecemos a falar que a Croácia não era um país fraco, tá? Era um país bem populoso. E a Bósnia, embora não tenha tido tanto poder e intensidade quanto a Croácia, era um país bem forte. Era um país que conseguiu recrutar muitos soldados. E o Kosovo, que é mais interessante ainda, lutou uma guerra de guerrilha. E quem conhece guerras de guerrilha sabe como esse tipo de conflito, principalmente para uma nação tão pequena quanto a Sérvia, é um inferno. Uma personalidade interessante que nos ajudará a entender melhor o exército sérvio ou iugoslavo ao longo da Guerra dos Balcãs é Roland Bartetsky, um veterano que lutou na Guerra do Kosovo. Por meio da rede social Quora, foi feita uma pergunta do que por que o exército iugoslavo ou sérvio teve um desempenho tão baixo. E Roland Bartetsky fala que, embora o exército iugoslavo tivesse munição até mesmo por uma terceira guerra mundial, o seu desempenho foi muito baixo. E ele continua dizendo, né, o porquê disso. E eu irei detalhar aqui com vocês. Bem, embora a Sérvia tivesse no início bastante recursos e até mesmo um arsenal gigantesco, eles tiveram pontos que seriam críticos para sua derrota na Guerra da Iugoslávia. Primeiramente, devemos lembrar que a Sérvia iniciou uma guerra nacionalista e expansionista. Mas por quê?
Tudo isso surge com o Slobodan Milosevic, que será a figura central de todo esse conflito, né, que aconteceu na Iugoslávia. E muitos, né, seus defensores falam, mas o Slobodan nunca falou publicamente de um nacionalismo sérvio criar uma grande Sérvia. Bom, pessoal, em 86 foi criado um memorando da Academia Sérvia de Ciências e Artes que era 100% nacionalista sérvio. E embora no começo ele não tenha falado sobre o assunto e até mesmo tenha, entre aspas, repudiado, mais tarde ele apoiou as premissas desse memorando, que incluem a promoção da centralização do poder no governo federal iugoslavo para diminuir os poderes das repúblicas e províncias autônomas, em um lema nacionalista de Sérvia forte, Iugoslávia forte. E essa fonte que eu estou falando, eu deixaria aqui na descrição, tá? Eu irei destacar. E uma fonte que eu quero trazer para vocês aqui, que deixa bem claro que sim, o Slobodan queria criar uma grande Sérvia, foi um veredito de 2007 do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. E eu lerei com vocês, né, essa partezinha que deixa bem claro isso, tá? Descobriu-se que ele participou durante este período de uma empresa criminosa conjunta que incluía Slobodan Milosevic, cujo objetivo era criar um Estado sérvio unificado através da comissão de uma campanha generalizada e sistemática de crimes contra não-sérvios que habitam áreas na Croácia e na Bósnia e Herzegovina, pretendendo tornar-se parte de tal Estado. E o que é esse Estado sérvio unificado? É basicamente que a Grande Sérvia, que é um Estado imaginário que os nacionalistas sérvios chetniks buscam. E aqueles que não conhecem os chetniks, eles têm uma origem lá por volta de 1918. Só que esse movimento acaba tendo uma mudança profunda ao longo da Segunda Guerra Mundial, da qual ele foi de um movimento monarquista iugoslavo para um nacionalismo fascista sérvio, radicalizado e apoiado pelos alemães nazistas. Pois bem, no fim das contas, o povo sérvio estava atolado em uma guerra longa, desgastante e sem uma motivação lógica, até porque aquele território que eles estavam tentando tomar nunca foi da Sérvia, nunca foi parte de uma grande Sérvia, nunca nem sequer esteve na mente deles quererem aquilo. E nesse momento eu estou deixando uma passagem que deixa bem claro que Sarajevo, uma das regiões mais importantes da ex-Iugoslávia e que foi também palco de um dos maiores conflitos da Guerra dos Balcãs, era na verdade multicultural, o que deixa bem claro que os discursos nacionalistas sérvios não colavam com a realidade, que enquanto esses chetniks apelavam dizendo que esse era um território sérvio, era na verdade historicamente multicultural, inclusive durante toda a existência da ex-Iugoslávia. Continuando, Roland Barthetsko, ele fala que a Sérvia se atolou em sanções internacionais e que isso acabou causando problemas dos sérvios conseguirem armas modernas. E que, embora de fato eles possuíssem muito mais peças de artilharia e outras armas pesadas do que todos seus inimigos juntos, esses eram frequentemente sistemas mais antigos e ultrapassados. Além disso, você não pode vencer uma guerra apenas com artilharia e blindados. A infantaria sempre desempenhará um papel fundamental e ela é o que você apoia com suas armas pesadas. E infelizmente os sérvios não tinham uma infantaria de qualidade. Até mesmo a sua brigada de paraquedistas da Elite 63D foi incapaz de obter sucesso contra seus oponentes muito mais fracos do Exército de Libertação do Kosovo. E todo esse desempenho baixo se dá pelo fato de que eles não tinham uma motivação real. É aquilo que eu falei. De fato, o nacionalismo, né, esse apelo ao nacionalismo chetnik, ele acabou causando no início realmente uma vontade dos sérvios de lutarem nessa guerra. Só que depois de um tempo eles perceberam, meu Deus do céu, por que nós estamos lutando nisso? E nisso veio aquele desânimo, as tropas começaram a ter uma moral muito baixa e por isso o desempenho não se desenvolveu. Inclusive é isso que o Roland Barthetsko ele defende em sua afirmação.
E o Roland Barthes ele ainda continua falando que os líderes sérvios eram incompetentes, eles tinham táticas muito ultrapassadas. E é interessante que aqueles que viram meu curta falando de quando a Sérvia derrubou um F-117, que foi a primeira e única vez na história, mostra que o exército sérvio era muito habilidoso, só que a liderança sérvia, embora tenha conseguido se adaptar a muitos dos ataques, né, e táticas da OTAN, eles não conseguiram adquirir esse conhecimento sobre guerras modernas, as guerras cada vez mais tecnológicas. Isso foi um dos motivos que levaram a Sérvia a ser derrotada na guerra. Além disso, eu vou falar agora de um ponto que eu não vou detalhar porque eu não quero perder meu canal, era de que a liderança sérvia permitiu que bandidos, criminosos e a máfia sérvia comandassem unidades militares completas. E de fato, eu vou deixar aí um artigo científico muito interessante para vocês, para mostrar uma peculiaridade do que existiu na Sérvia. E eu tô rindo de nervoso, tá? Não tô rindo de ser cômico. Eu tô rindo de nervoso porque o que a Sérvia fez ao longo da guerra da Iugoslávia foi algo bizarro, tá? E interessante que nesse artigo eu também fiz uma pesquisa assim por mim e coloquei no meu livro também sobre os filhos do revisionismo titoísta, né? E de fato, quando vocês notam o que aconteceu na Iugoslávia, principalmente cometido nesses crimes contra a humanidade cometido pelos sérvios, que mais tarde seriam julgados pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, demonstra bem claro de que os sérvios estavam numa guerra não de forma tradicional, né, como nós conhecemos, mas uma guerra de extermínio, muito lembrando, né, de fato, o Hitler, né, em sua guerra de extermínio contra a União Soviética. Pois bem, isso daqui foi somente alguns pontos que eu quis trazer para vocês sobre o exército sérvio, né, ou o exército iugoslavo, ao longo do conflito nos Balcãs, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.